Antes de começarmos a nossa oração, quero compartilhar uma mensagem muito especial com você, inspirada na Bíblia. É importante que a gente pare um pouco e pense, porque quando nos conectamos com a palavra de Deus, as nossas orações se tornam mais fortes. Nossos corações ficam mais abertos e o nosso espírito se alinha com a vontade de Deus. Então, vamos parar um momento, escutar e nos preparar para receber. Deus fala com a gente de várias formas e sua voz está sempre disponível para quem quer ouvir. A beleza da voz de Deus é que ela vai além do que conseguimos entender com a nossa mente. Ele pode não falar com uma voz alta e audível, mas ele sempre fala. Basta abrir o coração para ele, se entregar de verdade, se afastar do pecado e da maldade. Aí você vai perceber que a voz de Deus vai se tornar clara e inconfundível na sua vida. Já teve aquele momento em que você sentiu algo profundo na sua alma? Uma sensação tranquila? Uma sensação de que tudo vai dar certo? Pode ser que tenha sido a voz de Deus te falando. E sabe o que é mais incrível? Muitas vezes, essa voz não é algo grandioso, mas um sussurro suave que acalma o coração, orienta e dá forças, exatamente quando você mais precisa. Para muitas pessoas, a voz de Deus é ouvida mais claramente através das Escrituras. Tem vezes que ao ler a Bíblia, um versículo parece pular das páginas e toca tão fundo no seu coração que parece que foi escrito especialmente para você. Esses momentos não são coincidência, são encontros divinos, momentos que Deus usa para falar diretamente com você, lembrando das suas promessas e guiando você no caminho certo. Imagina só que você está passando por um momento difícil. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros ou sentindo que não sabe para onde está indo. Se o futuro vai ser bom ou se tudo vai dar certo. Pode ser que você se sinta um pouco perdido, sem saber como vai conseguir superar tudo isso. Aí, você decide abrir a Bíblia, procurando algum conforto ou direção. E quando você lê o versículo de Lucas 12:24, você encontra algo muito especial. Algo que parece um abraço bem apertado de Deus. O versículo diz: considerem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro. No entanto, Deus os alimenta. Quanto mais valiosos vocês são do que as aves. Você já pensou que mesmo os corvos, que não plantam nem colhem e não têm onde guardar comida, são cuidados por Deus? E se Ele cuida deles, imagine o quanto Ele vai cuidar de você, que é muito mais importante do que qualquer ave. Quando você lê isso, algo profundo acontece no seu coração. É como se Deus estivesse dizendo: eu vejo você, eu cuido de você e vou providenciar tudo o que você precisa. Isso não é uma simples mensagem, mas uma garantia de que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está cuidando de você, guiando os seus passos e provendo tudo o que você necessita. Mas sabe, Deus não fala só pela Bíblia. Às vezes, Ele fala de outras formas, como em um sonho, numa visão, ou até mesmo através das palavras de alguém. Já aconteceu com você de alguém falar algo assim, do nada, e parecer que aquelas palavras eram exatamente o que você precisava ouvir naquele momento? Como se aquela pessoa tivesse lido seus pensamentos? Ou como se Deus tivesse usado ela para te dar um recado importante? Às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida parecem tão perfeitas, tão bem encaixadas, que não dá para acreditar que são apenas coincidências. Pois pode ser que não sejam. Pode ser que seja Deus agindo, orientando você com muito amor, com seus planos e com a presença dele ao seu lado, te ajudando a perceber que ele está ali, mesmo quando você não consegue ver com os olhos, mas sente com o coração. Quando essas coisas acontecem, não é um acaso. É Deus se comunicando com você de uma forma bem pessoal, de uma forma que você pode entender, que toca o seu coração e te dá uma paz que você não consegue explicar. Ele pode usar qualquer coisa ao seu redor para te mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele te cuida, e que não importa o que aconteça, Ele está sempre com você. Então, se você estiver se sentindo perdido ou sem saber o que fazer, lembre-se, Deus está falando com você.
Ele está te guiando, está te dando força e te mostrando que mesmo quando a vida parece difícil, Ele está ali, ao seu lado, pronto para te ajudar a encontrar o caminho. E você nunca estará sozinho. A pergunta é: você está ouvindo? Você está atento à voz de Deus? Você está aberto para ouvir, mesmo quando essa voz não vem em forma de trovões? Muitas vezes, é difícil perceber o sussurro de Deus, porque nossas mentes ficam tão ocupadas com preocupações, distrações e o barulho do mundo. Mas mesmo no silêncio, a voz de Deus está lá. Você consegue sentir essa presença no momento em que tudo ao seu redor parece caótico e seu coração está pesado? Pode ser que você consiga ouvir a voz suave de Deus dizendo: confia em mim, continue firme, tenha fé. Às vezes Deus fala com a gente através da nossa própria consciência, nos guiando para tomar decisões que estão alinhadas com a vontade dele, mesmo que essas decisões nos desafiem e nos peçam coragem. Agora imagina que você tem que tomar uma decisão difícil e está cheio de dúvidas, sem saber qual caminho seguir. Você orou pedindo clareza, mas ainda não encontrou uma resposta. Então, na quietude do momento, você se lembra de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. De repente você sente uma paz, uma confiança de que Deus está te guiando, mesmo que você ainda não consiga ver todo o quadro. Isso é Deus falando com você, te garantindo que seus planos são bons e Ele está no controle. Ouvir a voz de Deus requer esforço. É preciso reservar um tempo na sua vida para ouvi-lo. Isso pode significar separar um tempo todos os dias para ler a Bíblia, orar e ficar em silêncio na presença dele. São nesses momentos de quietude que começamos a ouvir sua voz claramente. Às vezes, Deus também nos chama para dar passos de fé, para sair da nossa zona de conforto, para confiar nele de formas que não fazem sentido para a nossa mente humana. Nesses momentos, é fácil duvidar e questionar se realmente estamos ouvindo a voz de Deus, mas lembre-se, a voz de Deus sempre estará em harmonia com a sua palavra. Por isso, é importante conhecer a Bíblia, meditar nela, deixar que ela transforme nosso coração e nossa mente. Você já parou para pensar em como é possível ouvir a voz de Deus de forma mais clara, mais sensível? Como saber quando Ele está falando com você? Eu sei que às vezes pode ser difícil perceber isso, principalmente com tantas distrações ao nosso redor. Mas a boa notícia é que há maneiras de nos aproximarmos de Deus e aprender a ouvir a sua voz de forma mais atenta e verdadeira. A primeira coisa que precisamos fazer é procurar a Deus com um coração sincero e humilde. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Isso significa que, quando buscamos a Deus, devemos fazê-lo de maneira genuína. Não é só uma oração vazia ou uma tentativa de pedir algo sem realmente desejar conhecê-lo. Deus quer ver o seu coração. Ele quer que você busque a Ele de verdade, com toda a sua atenção, com toda a sua vontade. Isso é como procurar um amigo com quem você realmente quer conversar, sem distrações, sem querer pedir algo em troca, mas simplesmente para conhecê-lo melhor e entender o que ele tem para você. E quando você faz isso, a promessa é que você vai encontrá-lo. Deus se revela àqueles que o buscam de todo o coração. Mas não é só sobre buscar a Deus, é sobre se entregar totalmente. Ouvir a voz de Deus muitas vezes exige que a gente se entregue de uma maneira profunda, e isso pode ser desafiador. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que não são fáceis de fazer ou que vão contra o que nós gostaríamos de fazer. Pode ser que Ele nos diga para tomar um caminho diferente daquele que planejamos, ou até nos desafie a deixar para trás medos ou inseguranças que nós temos. E é aí que entra a verdadeira entrega. Quando você decide confiar nele totalmente, mesmo sem entender tudo, e seguir a sua direção,
mesmo que ela pareça difícil ou que mude completamente os seus planos. Isso é ouvir a voz de Deus e obedecer, não importa o que custe. Imagina que você tem um amigo que sempre te dá conselhos sábios, mas às vezes, esses conselhos não são exatamente o que você queria ouvir. Mesmo assim, você confia nesse amigo porque sabe que ele está olhando pelo seu bem e que os conselhos dele são para o seu próprio crescimento. A mesma coisa acontece com Deus. Quando ele fala, pode ser que nem sempre seja o que você esperava, mas, se você confiar e se entregar totalmente à sua vontade, você vai perceber que ele sempre sabe o melhor para a sua vida. Ouvir a voz de Deus não é algo complicado, mas exige de nós um coração aberto, humilde e disposto a seguir o caminho dele, mesmo quando ele nos desafia. E à medida que você vai aprendendo a confiar nele e a obedecer, você vai sentir que a sua voz fica mais clara, mais forte e mais fácil de ouvir. E Deus fala com você de várias formas. Às vezes por meio da sua palavra, outras vezes por meio de uma sensação de paz ou de um conselho de alguém, e até mesmo por meio de uma situação que acontece na sua vida. Quando você se entrega e busca a Ele sinceramente, vai perceber que Ele sempre está ao seu lado, pronto para guiar você pelo melhor caminho. E, acredite, cada passo dado com Ele ao seu lado vai te deixar mais perto da paz e da direção que você precisa. Além disso, devemos permanecer em comunidade. Deus muitas vezes fala através dos outros, seja em um sermão, em um estudo bíblico ou em uma conversa com outros cristãos. Fazer parte de uma comunidade de fé nos dá mais oportunidades de ouvir a voz de Deus de formas que talvez não ouviríamos sozinhos. Por fim, é preciso ter paciência. O tempo de Deus não é o nosso, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Às vezes, a resposta que buscamos não vem de imediato, mas enquanto esperamos, podemos confiar que Ele está trabalhando, e os planos dele para nós são sempre bons. Agora, vamos orar juntos, quietos e em paz, prontos para ouvir a voz de Deus e nos entregar completamente a Ele. E aí, pessoal, o que acharam desse tema? Espero que tenha tocado o seu coração e que você consiga aplicar esses princípios no seu dia a dia. Lembre-se, Deus está sempre pronto para falar com você. E se você buscar a Ele com sinceridade e se entregar totalmente aos seus planos, vai perceber como Ele vai te guiar e abençoar cada passo da sua jornada. Não importa onde você esteja, Deus tem um caminho perfeito para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo como esse, cheio de mensagens que podem transformar a sua vida. Também quero saber o que você pensa sobre o tema, então deixe um comentário aqui embaixo compartilhando sua opinião ou até sua experiência. Vamos conversar mais sobre como ouvir a voz de Deus e seguir os seus planos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um de vocês.